Muito boa noite, doutora Paula Iglesias. Como está? Boa noite. Bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Obrigado pela sua participação e também dou aqui as boas-vindas à nossa audiência. Estamos neste momento na hora de entrada, é quando o contadorzinho que eu tenho aqui embaixo está atrapalhadíssimo a contar todos os que entram. Bem-vindos a todos a mais este webinar da Humana. Convosco, já vão conhecendo a doutora Paula Iglesias, a farmacêutica comunitária, perdão, subejamente conhecida também pelo seu projeto na qualidade de diretora do Instituto Farmcare, e também o projeto Dicas da Farmacêutica, muito ativo, nomeadamente no Instagram, que eu aproveito sempre para dizer, por favor, sigam, uma vez que é de facto um projeto interessante e no qual está bastante empenhada. E com isto lhe passo a palavra, com esta nota de agradecimento por mais uma presença sua e damos início, por favor. Ora, boa noite, muito boa noite a todos. Eu queria, obviamente, em primeiro lugar, queria agradecer à Farmácia Distribuição e queria, na pessoa do Paulo Silva, e da equipa, da Teresa, da Rita, e queria também, obviamente, agradecer à Humana, ao Álvaro Nunes e à Maria de la Concepción, o convite. Já é o 13º webinar e, portanto, queria aqui manifestar o meu agradecimento, mas também a confiança que têm tido em mim, no meu trabalho e no Instituto Farmcare, para estar aqui pela 13ª vez, mas hoje com um tema novo, e, portanto, também aqui queria deixar estas felicitações à Humana por continuar na linha da frente da investigação e por nos proporcionar a nós, farmacêuticos e às equipas de farmácia, ferramentas para podermos, neste caso, abordar, prevenir e tratar as náuseas e os vômitos na criança. Portanto, também queria deixar aqui esta palavra de felicitação pelo trabalho que desenvolvem em prol da saúde, neste caso das crianças. Dito isto, acho que já estou a partilhar, não é? E que já está em tela cheia, como se diz aqui do outro lado do Atlântico. Exato. No ecrã, já está, não é? Pronto. Eu sou farmacêutica comunitária, como já foi dito. Uh, Queria que continuem a entrar pessoas, portanto, sejam todos muito bem-vindos a este webinar. Hoje vamos falar sobre as náuseas e vômitos na criança, problema de saúde para o qual nós não tínhamos uma resposta muito efetiva ao nosso alcance. E, portanto, hoje acho que é um tema muito interessante que vamos hoje aqui abordar nesse sentido. Vou rapidamente nesta primeira parte. Esta sessão está estruturada em três capítulos. Primeiro, compete-me a mim abordar aqui o sistema digestivo, recordar o sistema digestivo, a microbiota intestinal e o eixo microbiota, intestino, cérebro e a importância que este eixo tem nas náuseas e nos vômitos. Depois, recordar um pouco o que é náusea, o que são os vômitos, o que é que os caracterizam, quando é que podemos afirmar que é ligeiro, moderado, grave e quando é que temos que encaminhar de facto ao médico. Portanto, percebermos bem aqui os limites da nossa área de intervenção. Depois, o tratamento disponível, esta nova solução que a Humana recentemente lançou, que se chama Náusea Live, que é um suplemento alimentar que nós podemos recomendar para prevenir e para tratar as náuseas e os vômitos. E depois passarei a palavra ao Álvaro, que vai falar em detalhe sobre o Náusea Live, e depois regressarei com 7 casos práticos em que vou pedir a intervenção e a participação de todos. Hoje temos casos muito diversos, uns muito simples, outros mais complexos, mas que creio que refletem o dia a dia e que vão ser úteis para que amanhã todos nós estejamos mais capacitados para intervir, de facto, nas náuseas e vômitos na criança. Bom, eu queria começar por falar, o eixo intestino-cérebro é determinante na nossa temática de hoje. E, portanto, temos que falar da microbiota. Temos que começar por falar destes micro-organismos que residem no nosso corpo.
E, de facto, nós não estamos sozinhos. São 100 trilhões de micro-organismos. Se fôssemos contar estas células todas unicelulares das bactérias, vírus, fungos, etc., parasitas que aqui residem em nós, e se fôssemos contar as células humanas, de facto, este ecossistema, ecossistema que nós constituímos com esta microbiota, de facto, se fôssemos contabilizar estas células, nós só somos 10% humanos. Portanto, isto está-nos a dimensão e a importância que a microbiota tem. A microbiota do modo global, que pode ser a microbiota da orofaringe, da nasofaringe, pulmonar, intestinal, da cutânea, a microbiota vaginal, ocular, do couro cabeludo, etc. Mas, de facto, aquela que é mais povoada, a mais prevalente, onde a concentração de micro-organismos é maior, é no nosso intestino. E isto vai ter um impacto muito grande na nossa saúde. E já Hipócrates, século V a.C., na antiga Grécia, dizia que todas as doenças começam no intestino. E, de facto, a ciência, a evidência científica tem-lhe vindo a dar razão. É verdade, esta microbiota intestinal, que é constituída maioritariamente por bactérias, tem um impacto muito grande na nossa saúde. E o impacto é muito grande a vários níveis, porque é um impacto na nossa saúde intestinal, ou seja, diarreia, obstipação, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, etc. Cancro coloretal, por exemplo, tudo isto tem um impacto. O padrão da microbiota intestinal tem aqui influência nestas doenças, mas não só nas doenças intestinais, também em doenças extraintestinais, porque o intestino, através de diversos eixos, comunica com outros órgãos. Comunica com a pele, comunica com o cérebro, com o fígado, com o pulmão, etc. Hoje vamos concentrar-nos nesta comunicação deste eixo microbiota, intestino, cérebro. Porquê? Porque, claro, vai estar relacionado aqui com a nossa temática das náuseas e vômitos. Mas só para contextualizar, que outras doenças extraintestinais estão relacionadas com o padrão de microbiota residente a nível do intestino? Por exemplo, doenças tão diferentes como a asma, mas também como a pele atópica, com a rosácea, mas também com a diabetes, com a obesidade e também com Alzheimer e com Parkinson. Portanto, estão já a ver aqui a diversidade de doenças em outras zonas do nosso corpo que nós hoje conseguimos relacionar com um determinado padrão de microbiota intestinal. Porquê? Mais uma vez, porque o nosso intestino comunica através dos eixos com outros órgãos. E o eixo intestino-cérebro é, de facto, um eixo onde há uma comunicação, tal como nos outros, mas temos aqui uma comunicação bidirecional. Ou seja, quem é que nunca teve, por nervos, na véspera, sei lá, de uma prova, de um exame ou de algum acontecimento que nos tenha afetado de algum modo psicologicamente, quem é que nunca teve uma dor de barriga ou até um episódio de diarreia ou de vômitos? Não é? Portanto, porquê? Porque há esta comunicação que é feita através do nervo vago, e temos aqui uma via à frente que vem do intestino e não só, outros órgãos também, por exemplo, o estômago, o fígado, o coração, etc., comunicam com o cérebro através do nervo vago, mas também ao contrário. Também há alguns fatores psicológicos podem comunicar através do nervo vago, via eferente, e manifestar-se através de sintomas gástricos ou intestinais. Portanto, isto é só um exemplo para começarmos a nossa conversa, para percebermos o que é que significa, de facto, este eixo intestino-cérebro. Se formos mais rigorosos, microbiota, intestino, cérebro. E já vou explicar isto melhor daqui a pouco. Outra coisa que eu aproveito, se calhar, para dizer já, é muito frequente ouvirmos dizer, e com razão, que o intestino é o nosso segundo cérebro. E isto tem duas razões de ser muito importantes. Primeira, nós temos um sistema nervoso, portanto, sistema nervoso central, sistema nervoso parasimpático, simpático, não é? E tudo isto comunica, não é? E depois temos um sistema nervoso entérico. Há uma rede neuronal muito populosa, portanto, muito rica, muitos neurónios, milhões de neurónios, que revestem todo o nosso sistema digestivo, principalmente
aqui o nosso intestino, este tubo tão, de 7 a 9 metros, não é? Intestino delgado e grosso. Então, esta rede de neurónios, este sistema nervoso entérico, tem quase, todo ele junto, tem quase tantos neurónios como o nosso cérebro. Esta é uma das razões porque se diz que o intestino é o segundo cérebro. Outra razão muito importante também é que cerca de 80 a 90% da serotonina é produzida a nível intestinal. E a serotonina, juntamente com outra substância que também é produzida a nível intestinal, a substância P, que são produzidas pelas células enteroendócrinas ou enterocrobafins do nosso intestino, esta serotonina e esta substância P vão ter um papel muito importante na motilidade intestinal. Ou seja, se tivermos por alguma razão, já lá vamos, se tivermos um excesso de produção de serotonina a nível intestinal, podemos vir a ter, ou certamente vamos ter, um excesso de motilidade intestinal e podemos desencadear um episódio de diarreia. Já ao contrário, se tivermos um déficit de produção de serotonina, podemos, por exemplo, desencadear um episódio de obstipação. E estas situações podem ser pontuais ou podem ser crónicas. Mas também dizer-vos já que esta produção, esta secreção, melhor dizendo, de serotonina e de substância P a nível intestinal não só estão relacionadas com esta motilidade para mais ou para menos a nível do intestino, portanto, tendo como efeito diarreia ou obstipação, como também estão relacionadas com as náuseas e os vômitos. Mas já lá vamos. Ora bem, disbiose. Esta microbiota está, e agora vamos concentrar-nos aqui um pouco na microbiota intestinal, já percebemos que está relacionada com a nossa saúde e tem um impacto enorme na nossa saúde intestinal, mas, ou se quiserem até hoje, gastrointestinal, mas não só, também de modo global, como eu dizia, a asma, diabetes, a pele atópica, Alzheimer, etc. Autismo, que hoje também está relacionado, etc. O que é importante percebermos? É que esta microbiota intestinal deve estar em equilíbrio connosco e é benéfica para nós. Mas, por vezes, há desequilíbrios. E esses desequilíbrios têm um nome: disbiose. Neste caso, disbiose intestinal. Podíamos estar a falar de disbiose intestinal, por exemplo, no caso de uma candidíase, não é? Mas aqui estamos a falar de disbiose intestinal. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que pode haver determinadas famílias, e eu vou dizer de bactérias, porquê? Porque 99% da microbiota intestinal é bacteriana. E pode haver famílias, aqui seria um caso de normal, portanto, de eubiose, em equilíbrio, um ambiente, uma microbiota saudável, em termos de quantidade, qualidade, mas muito importante em termos de funções, da sua funcionalidade, a capacidade de reagir a estímulos e de produzir aquilo que tem que produzir, entre outras coisas, ácidos gordos essenciais e algumas vitaminas, que só esta microbiota é que produz, nós não somos capazes, por nós próprios, não é? Mas dizia eu, e podemos ter alguns tipos de disbiose. Ou temos, imaginando que este é o padrão normal, certo? Aqui o que diz S, podemos ter aqui um caso A, em que temos uma família de bactérias que cresceu desmesuradamente por alguma razão, e isto vai levar a um quadro, isto é um quadro de disbiose. Podemos ter outras famílias que estão em uma proporção menor do que seria suposto, e podemos inclusivamente ter famílias que estão ausentes e outras em quantidades maiores ou menores, ou até novas famílias que surgem e que vão aqui oportunisticamente ou patogénicas, que vão ocupar aqui o lugar de outras e vão criar estes padrões de disbiose que vão gerar doença. Quando nós temos fenómenos de disbiose crónica prolongada no tempo, ou pela própria idade, ou quando há uma permeabilidade intestinal, que já vamos também voltar a este tema, cria-se aquilo que hoje é muito comum falar-se, que é aquele quadro de inflamação subcrónica, não é? Inflammaging,
que está na base, na origem de inúmeras doenças. E tem que ver com isto. A gênese é isto. É uma disbiose intestinal e é o chamado leaky gut. Portanto, um intestino, uma parede intestinal, um epitélio que é permeável, em que as células não estão perfeitamente justapostas e isso por várias razões, que se quiserem levamos isso para debate, vai gerar esse quadro de inflamação crónica e de doença. Bom, toda a gente sabe isto, mas só aqui recordando, a função do sistema digestivo é transformar a hidratação e a alimentação, não é? Transformar os alimentos que nós ingerimos em moléculas mais simples, não é? Transformar os macro e os micronutrientes, para que sejam absorvidos, em moléculas que consigamos absorver e depois vão exercer a sua função. Desde os lípidos, não é? Os glícidos, as proteínas, vitaminas, etc. Portanto, esta tem esta função de transformar em algo que nós consigamos absorver. Essa absorção é feita no intestino delgado, mas não esquecer que no intestino grosso ocorre também um processo muito importante, que é o processo chamado dessecação das fezes, ou seja, há uma absorção de água, de eletrólitos e de glicose a nível do intestino grosso. E se isto não acontece, vamos ter fezes mais líquidas, mais pastosas ou até mesmo fezes líquidas e vamos perder essa água que deveria ter sido reabsorvida aqui, vamos perder eletrólitos, como sódio, potássio, por exemplo, e vamos perder também glicose. Tudo coisas entre aspas, que nos vão fazer falta e já vamos ver porque é que eu estou a falar disto. A microbiota tem aqui funções muito importantes. O intestino grosso é muito mais povoado do que o intestino delgado, mas de facto estas bactérias produzem vitaminas do complexo B e da vitamina K. Portanto, o intestino grosso, como eu dizia, é altamente povoado. É a zona do nosso organismo mais povoada por bactérias. Não só, mas repito, mas a maioria são bactérias. E aqui percebemos, temos o epitélio, temos aqui o muco, e percebemos que aqui temos o intestino delgado, aqui temos o intestino grosso, enterócitos, colonócitos, e percebemos as microvilosidades intestinais, não é? Que neste caso aqui vão absorver as moléculas e também aqui vão libertar algumas enzimas importantes para terminar, para concluir o processo de digestão. O que não conseguimos digerir, por exemplo, fibras, não é? Avançam para o intestino grosso e depois aqui há outro processo de fermentação que vai dar origem aos ácidos gordos de cadeia curta que vão ter aqui um papel muito, muito, muito importante, até na diarreia. Mas já lá vamos mais à frente quando chegarmos à diarreia de origem viral. No contexto da gastroenterite. Mas dizia eu, temos o muco, que é aqui muito mais denso, muito mais viscoso no intestino grosso, porque tem muito mais, vem aqui azul e verde, a população microbiana é muito maior, muito mais densa, e portanto temos que criar aqui um campo, quase que chamado um campo de morte, entre o nosso epitélio e o lúmen intestinal, mas percebemos também que temos aqui células, que os enterócitos, e temos células de Goblet, aqui a verde, que produzem o muco, portanto as mucinas, que não são mais do que polipéptidos e que depois se vão unir uns aos outros, mas também aqui temos células que vão produzir determinados neurotransmissores. E as células enteroendocrinas, como eu dizia há pouco, vão produzir serotonina. 80 a 90% da nossa serotonina. Não só, também vão produzir histamina, GABA, substância P, muitos neurotransmissores e outras moléculas importantes para todo o funcionamento do nosso organismo. Mas a serotonina e a substância P vão ser relevantes na gênese da motilidade, ou na origem da motilidade intestinal, que pode ser abrandada ou atenuada de acordo com o aumento ou uma redução da síntese, então, de serotonina e de substância P. Como eu dizia há pouco, causando ou um episódio de diarreia ou um episódio de obstipação. Pode ser agudo ou de libido crónico, não é? Esta imagem só para recordar alguns aspectos importantes.
que têm que ver aqui com a proporção de microbiota que existe na cavidade oral, mas também chamar a atenção do pH e da quantidade aqui de oxigênio ao longo do tubo digestivo. Isto é muito importante, porque se nós alterarmos estas condições por exemplo, da acidez gástrica, um exemplo muito frequente no nosso dia a dia, a toma crónica, não é, dos inibidores da bomba de prótons, isso vai ter um grande impacto naqueles que vivem aqui, nos residentes que vivem aqui, nos que deveriam viver e nos que passam a viver. E isso também vai ser gerador de alguns riscos para a nossa saúde. Enfim, entre outras causas. Mas esta imagem para destacar o quê? Como podem ver, que a proporção no duodeno para o cólon aumenta bastante. No cólon já temos uma proporção por conteúdo, de grama de conteúdo fecal de 10 a 12 a 10 elevado a 14, imaginem, não é? De bactérias, que é de facto comparativamente com os outros, podem ver com as outras zonas do sistema digestivo, com os outros órgãos, é onde a população é de facto muito maior comparativamente aos outros. E percebemos também que aqui a percentagem de oxigênio no intestino grosso é de facto muito reduzida comparativamente a todos os outros órgãos do sistema digestivo. E, portanto, estas bactérias têm características muito próprias e vão ter funções muito relevantes também. E percebemos aqui que, de facto, que o nosso estômago tem um pH também entre 1,5 a 3, que é aqui o pH mais baixo de todo o nosso organismo, não é só do sistema digestivo, mas de todo o nosso organismo. Portanto, este equilíbrio é muito relevante porque este equilíbrio da acidez e este equilíbrio do oxigênio, da saturação de oxigênio, vai de facto, em cada órgão, vai ter um impacto muito grande nos micro-organismos que ali residem. Esta microbiota tem inúmeras funções e, como eu disse há pouco, a síntese de vitamina K, por exemplo, e B12 são duas funções muito importantes. Nós sozinhos não conseguiríamos fazer, não temos metabolismo para isso, mas esta microbiota consegue fazê-lo. Tem uma relação muito própria com o sistema imunitário, porque é o eixo microbiota, intestino, sistema imunitário, outro eixo. Hoje não vamos falar sobre isso. E também no metabolismo de alguns componentes tóxicos, também de alguns fármacos, que é aqui uma linha nova de desenvolvimento e que é muito importante, por exemplo, na área da oncologia, hoje descobertas muito recentes aqui que apontam para isto. E aqui também a questão de produzir os ácidos gordos de cadeia curta, que é o resultado, o metabolito resultante da fermentação dos prebióticos, portanto aqui das fibras, que são o alimento destas bactérias boas, e esses ácidos gordos de cadeia curta vão ter um papel muito importante no equilíbrio das disacaridases, portanto, aqui prevenindo diarreia ao nível intestinal e, como é óbvio, e vão ter também um papel importante porque estes ácidos gordos de cadeia curta são o alimento preferido não só das células de todo o nosso intestino, mas também do nosso cérebro e do nosso epitélio pulmonar. Há inúmeras causas que vão aqui afetar, condicionar a nossa microbiota, que começam no momento inútero, mas a grande colonização começa de facto no momento do parto, e se o parto é vaginal ou se o parto é por cesariana, isto vai logo ter um impacto enorme nas primeiras bactérias, nos primeiros colonizadores aqui que vão colonizar as nossas mucosas todas. Eu digo mucosas todas, não só a intestinal, mas da orofaringe, nasofaringe, pulmonar, etc. Mas agora vamos concentrar-nos na intestinal. O que é que isto vai determinar? Assim, muito rapidamente, todos estes fatores que aqui são. O tipo de parto, se o bebê foi alvo de amamentação ou não e durante quanto tempo. O tipo de alimentação, os medicamentos, nomeadamente os antibióticos, que vão destruir aqui uma percentagem muito grande destas bactérias, a própria localização geográfica e o tipo de alimentação, da altitude, etc., também vai ter impacto nesta microbiota, as doenças a que as pessoas são sujeitas, portanto, tudo isto vai ter os estilos de vida, o sono, tudo isto tem impacto na microbiota. E o que é que nós hoje sabemos assim muito rapidamente? Que durante os primeiros 1000 dias de vida, por volta dos 2 anos e tal, 3 anos, não é? A microbiota é muito instável.
e, portanto, as crianças são muito propensas a episódios de diarreia, de gastroenterites, de vômitos, náuseas, etc., porque, de facto, esta microbiota é muito instável e vai ter impacto e manifestar-se a nível intestinal. Mas, a partir destes 1000 dias de vida, a microbiota estabiliza e aquelas famílias residentes vão estabelecer-se e vão acompanhar-nos ao longo da vida. Portanto, aquelas famílias que ali ficarem vão acompanhar-nos e vão determinar a nossa saúde ou as doenças. Não é só isto, como é óbvio, mas tem aqui um fator, um peso preponderante na nossa saúde e imensos estudos identificam isto. O que é que isto quer dizer? Primeiro, temos aqui uma janela de oportunidade muito grande nestes primeiros 1000 dias de vida para podermos proporcionar mais saúde. Como? Através daqui de dois aspectos muito importantes, que é fazendo tudo para que esta microbiota seja o mais diversa possível. A diversidade é muito importante para que possamos reagir e responder perante muitos estímulos e para que tenhamos mais saúde. E depois vamos ter esta estabilidade ao longo da vida, como eu dizia, a partir dos 1000 dias de vida, mas que a partir dos 65 anos, por aí, começa a haver um decréscimo nesta diversidade e nesta estabilidade e começa a haver também uma permeabilidade intestinal, o que vai aumentar o risco de determinadas doenças. Temos as bactérias boas, entre aspas, se é que permitem esta expressão, portanto, que estão em equilíbrio, em homeostasia connosco e que vão ser benéficas, e sem elas nós não viveríamos. Este é um ponto que também tem que ficar muito claro, e pode, inclusivamente, esta redução da diversidade bacteriana causada pelos nossos estilos de vida e por diversos antibióticos, entre outras causas, um ambiente mais higienizado, mais estéril, estão a afetar a nossa diversidade microbiana e, no limite, isto pode pôr em causa a nossa própria sobrevivência. E é um problema tão desafiante como as alterações climáticas, só para terem esta ideia, mas também outro tipo de bactérias podem invadir-nos e oportunisticamente ou não, e de facto causar aqui serem geradoras de diversas doenças, não só intestinais, mas não só. Também fica aqui esta mensagem. Com isto, regressamos ao nosso intestino e ao eixo intestino-cérebro. E o que é que isto tem a ver com as náuseas e os vômitos, que é o nosso tema? Bom, então, a microbiota e este equilíbrio ou desequilíbrio da microbiota podem, obviamente, provocar, a disbiose intestinal pode causar diarreia. Isto é óbvio, todos nós sabemos isto, várias, até de outras sessões anteriores e que estão disponíveis no canal do YouTube da Netpharma, não é? Sobre diarreia aguda, por exemplo. Falei disto em detalhe. Já abordei esta temática. Mas, dizia eu, este equilíbrio desta microbiota, esta microbiota vai condicionar, vai afetar, influenciar a síntese das células enteroendócrinas, ou seja, a síntese de diversos neurotransmissores. Ela tem este impacto. Se a microbiota está em equilíbrio, tudo funciona bem. Se não está, consegue impactar nestas células enteroendócrinas que vão produzir, como eu tinha dito há pouco, se estavam atentos, por exemplo, a serotonina e a substância P, que vão ter um impacto depois nas náuseas e nos vômitos. Mas como é que isto chega lá acima ao cérebro para depois poder despoltar as náuseas e, no limite, os vômitos? Nem sempre as náuseas dão vômitos e também pode acontecer que as crianças tenham vômitos sem ter tido náuseas previamente, não é? Portanto, pode ir direto para o reflexo, o estímulo da emese, do vômito. Como? Através do nervo vago. Como eu também já tinha dito há pouco. Portanto, através do nervo vago, há uma comunicação bidirecional. Para cima, ou seja, para cima no sentido intestino e estômago, mas não só, poderíamos ter aqui o fígado, outros órgãos. Eu escolhi esta imagem porque hoje tem a ver com a nossa temática, não é? Mas podia ter posto aqui o coração, os rins, etc. Portanto, os órgãos todos aqui, as viscerais, comunicam de facto através do nervo vago com o nosso cérebro. E depois, por outro lado, também pode haver que depois vai despoltar uma resposta, não é? Também vai processar, despoleta uma resposta, mas também pode haver estímulos, como, por exemplo, estímulos
em que causam ansiedade ou stress numa pessoa e vai dar a tal dor de barriga em que pode ou ter uma diarreia, por exemplo, ou vomitar devido ao stress, à ansiedade. Portanto, essa comunicação também funciona através do sistema nervoso, do nervo vago, eferente, pela via eferente, também funciona. Portanto, temos este eixo bidirecional. E depois podem acontecer outros fatores, por exemplo, ao nível do ouvido, do equilíbrio, não é? E pode acontecer que até por estímulos da visão, a pessoa, o estímulo através do ouvido, visão, vá direto ao cérebro, ou através do ouvido algum problema que haja, pode, no ouvido interno, pode ir diretamente também ao cérebro e, por sua vez, o cérebro vai despoltar a tal resposta ou de náuseas ou mesmo de vômito. Portanto, já estão a ver que há aqui vários fatores envolvidos. Então, dizia eu, vários neurotransmissores, através do nervo vago, para cima e para baixo, e há esta comunicação, que vai ter reflexo não só no sistema via neuronal, mas também endócrina, portanto, a síntese, a produção, por exemplo, de neurotransmissores, mas também no sistema imunitário, porque as IgAs são aqui a nossa primeira e principal defesa da mucosa intestinal, e por isso também se diz que 70%, e se diz, e com razão e com evidência científica, 70% do sistema imunitário está localizado aqui no intestino. Porquê? Porque as IgAs, primeira defesa, não é? Aqui nesta barreira que é o nosso intestino, estão aqui em elevada quantidade presentes para nos defender do que quer que seja, não é? Portanto, aqui também pode haver essa resposta. A tal permeabilidade intestinal, que eu falava há pouco, a importância das células estarem justapostas e não permitir que quem não devia entrar, sejam metabolitos, moléculas, outros micro-organismos, passem para a mucosa e depois para o sangue, não é? E atinjam aqui a nossa circulação e o nosso organismo. E aqui a importância dos ácidos gordos de cadeia curta, como o butirato, que são o alimento, como eu já disse, preferido de todas as células do sistema digestivo, mas também do nosso cérebro. É o alimento preferido, mais do que a glicose. E esta diversidade e a quantidade de microbiota e a sua capacidade funcional vai influenciar tudo isto. E, por outro lado, aqui também, ao contrário, também ocorre. Portanto, consegue também o nosso cérebro estimular, por exemplo, o peristaltismo, como eu dizia há pouco, e pode aumentar ou baixar o esvaziamento, a velocidade de esvaziamento gástrico e também a resposta ao stress, aumentando o cortisol, que pode despoltar outro tipo de respostas, como, por exemplo, o aumento da secreção de muco a nível intestinal. E, portanto, já estão a ver aqui a importância deste eixo e desta comunicação bidirecional. As náuseas representam a sensação de vômitos iminentes e estão frequentemente acompanhadas de alterações no sistema nervoso autónomo que podem estar associadas ainda a uma frequência cardíaca e a um aumento da salivação. Muito importante dizer que nem sempre uma náusea vai desencadear um vômito e também pode acontecer, que é muito comum nas crianças, não estão enjoadas, não estão nauseadas, mas ocorre de imediato o vômito. As náuseas e vômitos de modo sequencial, exatamente o que eu estava a dizer, mas também separadamente, exatamente. O vômito é desconfortável, é desagradável e a nossa principal preocupação, tal como é na diarreia aguda, é a desidratação. E isto é mais preocupante sempre nas crianças e nos idosos. Portanto, a diarreia aguda e os vômitos têm isto em comum. Para além disso, a questão dos vômitos acresce outros fatores de risco, que vão dificultar a ingestão de líquidos, dos soro de reidratação oral, não é? E isso pode ter consequências porque pode aumentar a gravidade da desidratação. E esta desidratação que pode ocorrer, e que nas crianças temos que estar muito atentos, pode ser causa, ou é uma das principais causas das idas às urgências, e por isso é tão importante que nós tenhamos ao nosso alcance ferramentas que já tínhamos para atuar na diarreia aguda e que agora tenhamos também para atuar nesta causa tão grande de desidratação que são os vômitos.
Na essência, náuseas e vômitos são mecanismos de sobrevivência, portanto, fisiológicos, normais, naturais, que o nosso corpo tem para que possamos enfrentar situações de envenenamento ou de indigestão, não é? Digestão parada, embora sejam desagradáveis, mas na verdade são uma defesa nossa fisiológica. Muito rapidamente, de facto, as náuseas e os vômitos são muito comuns nas crianças e, uma vez mais, não esquecer aqui esta ligação, este eixo bidirecional, trato gastrointestinal, portanto, neste caso, vamos falar de vômitos, o nosso estômago, com o sistema nervoso central. E como é que esta comunicação é feita? Através, de facto, do nervo vago. O sistema nervoso entérico comunica com o nervo vago através dos neurotransmissores, não é? E sistema nervoso central e depois vice-versa. Exemplos, situações em que o estímulo começa no sistema digestivo, gastrointestinal. Quando estamos perante uma infecção por bactérias, por vírus, ou também no caso de toxinas, drogas. Ou seja, no caso, vamos imaginar de uma gastroenterite, e na Europa e nos países desenvolvidos a principal causa de gastroenterite são os vírus. Os vírus, ao invadirem o epitélio, vão despoltar determinados sintomas, que pode ser só diarreia, não é? Gastroenterite, ou pode ser só, ou pode ser acompanhado de vômitos, ou podem ser só vômitos, não é? Portanto, um quadro de gastroenterite, vamos ter uma inflamação, lá está, no estômago, mas também no intestino, podendo-se manifestar, como eu dizia, então, só vômitos, só diarreia, ou ambos. O risco, claro, se estivermos perante os dois, é muito mais, está muito mais aumentado o risco de desidratação. E, portanto, já lá vamos depois aos casos práticos, que vamos ter casos de gastroenterite com diarreia e com vômitos. Portanto, aqui o estímulo é despoltado por esta invasão, não é? Viral, e eu estou a dizer viral porque a maioria na Europa e nos países desenvolvidos das gastroenterites são de origem viral, e esta é uma das causas principais dos vômitos nas crianças. E não é só no verão, é durante o ano todo, porque as infecções virais são as principais respiratórias e de gastroenterite, são de facto, os vírus são os principais causadores destas infecções, quer do trato respiratório, quer gastrointestinal. Fazem esta invasão da mucosa. O que é que acontece na prática? Há uma estimulação dos núcleos eméticos localizados no tronco cerebral e, portanto, daí a comunicação depois via frente e despoltar esta resposta de náuseas ou de vômitos, uma tentativa de expulsar aquela invasão, ou por vírus, ou por bactérias, ou drogas, ou toxinas, etc. Portanto, a tal comunicação bidirecional que existe. Por outro lado, como eu dizia há pouco, quem nunca, não é? É que teve uma situação de stress, um teste, uma prova, e através, e por essa razão teve os tais estímulos ou cognitivos ou emocionais do sistema nervoso central, teve depois uma manifestação como uma dor de barriga ou um vomitar ou uma situação de diarreia. Porque justamente aqui, através de um estímulo do sistema nervoso central, nervo vago, se manifestou no sistema, do sistema digestivo. Através de quê? Das alterações dos núcleos vestibulares e no cerebelo, isto já no caso do movimento, como eu dizia há pouco, ao nível do ouvido, ou, como eu dizia, nos casos emocionais, através do nervo vago, que depois se pode manifestar através de náuseas, vômitos ou diarreia. Portanto, mais uma vez, a importância desta comunicação. Aqui era exatamente o que eu estava a explicar, tanto a mesma comunicação, bidirecional, para lá e para cá, e também aqui referente às toxinas e medicamentos que podem ter a capacidade de ativar diretamente o tronco cerebral. Por exemplo, os fármacos de quimioterapia. Portanto, não é preciso aqui via nenhuma, eles diretamente conseguem atuar no núcleo emético do tronco cerebral e daí as náuseas e os vômitos a quem está sujeito a estas terapêuticas. Por outro lado, também determinadas patologias do trato gastrointestinal podem ativar estas vias e despoltar náuseas e vômitos, como doenças inflamatórias intestinais, entre outras. Os estímulos cognitivos e emocionais, aí ao contrário, não é? Vem do cérebro, do sistema nervoso central e vai manifestar-se no estômago ou no intestino. E depois alterações nos núcleos vestibulares e até do cerebelo. Ou seja,
os tais estímulos, as tais alterações que pode haver ao nível destes receptores do movimento e que vão despoltar também a sensação de náuseas ou mesmo de vômitos, que é algo que todos conhecem muito bem, que é o enjoo do movimento ou cinetose, que é muito comum nas crianças também. E que este novo suplemento que a Humana agora lançou recentemente também vem dar resposta. Portanto, vamos ter uma resposta não só para tratar, quando a criança já está com náuseas, com vômitos, mas também para prevenir no caso do enjoo do movimento. Principais causas das náuseas nas crianças: doença inflamatória intestinal, bloqueio intestinal, que isto aqui, obviamente, médico, não é? Alergias, intolerâncias alimentares, intoxicações alimentares, indigestão, por ter comido demais ou por ter abusado de um doce, dos chocolates, etc. E aqui entra também a causa principal, que é a gastroenterite, que, repito, pode ser só vômitos, vômitos e diarreia ou só diarreia. Portanto, as gastroenterites entram aqui e as gastroenterites, em 75% dos casos de gastroenterite, ocorre vômito, sozinho ou isolado. Portanto, já estão a ver a proporção e a importância de nós agora termos uma ferramenta para tratar também, já tratávamos a diarreia aguda, não é? Mas para tratarmos também os vômitos nos casos de gastroenterite, que é de facto aqui o bolo principal das causas de náuseas e vômitos nas crianças. Depois, a cinetose, portanto, o enjoo de movimento, que afeta principalmente as crianças, e aqui também este produto consegue prevenir. E depois, lá está, quando vem de cima para baixo, não é? As causas psicológicas, como o stress, a ansiedade e as causas, no fundo, emocionais, associadas também a estes sintomas de náuseas e de vômitos. Isto já falei, podemos avançar, a importância do eixo intestino e da comunicação para lá e para cá. Aqui, de uma forma, talvez não sei se consegue ver muito bem, isto é um pouco mais complexo, este esquema, mas dizer o quê? O que é que consegue despoltar o vômito? Podemos ter aqui medicamentos, como por exemplo quimioterápicos, falámos há pouco, não é? Que vão diretamente passar aqui a barreira hematoencefálica, vão atuar aqui no núcleo motor dorsal vagal ou no núcleo do trato solitário e vão conseguir depois, através do nervo vago, despoltar diretamente náuseas e vômitos. Portanto, ou náuseas ou vômitos. Temos, por outro lado, também situações a nível intestinal, a nível do sistema nervoso entérico. Pode ser uma infecção viral, bacteriana, como falámos há pouco, não é? Ou alguma doença intestinal, mas também noutros órgãos, porque o nervo vago, eu disse há pouco, não é? Coração, fígado, rins, tudo comunica com o cérebro através do nervo vago. Venha por aqui ou venha por aqui, através do nervo vago, via frente, comunica mais uma vez com o nosso cérebro e consegue despoltar ou a sensação de náuseas e ou sensação de vômitos também. E depois temos as tais causas emocionais, stresses, ansiedades e outros fatores que podem também atuar no mesmo núcleo e despoltar ou náuseas e ou a sensação de vômito. E depois temos tudo o que está relacionado com o movimento e com a estimulação vestibular, portanto, aqui ao nível do nosso ouvido interno. E isso pode despoltar também aqui o mesmo núcleo, o mesmo centro, não é? E vômitos e ou náuseas, perdão, e ou despoltar vômitos. Por outro lado, também córtex visual, portanto, as imagens, o movimento, a ondulação, pode ativar também aqui o cerebelo vestibular e o mesmo núcleo do tronco encefálico e vai outra vez ao núcleo motor vagal e, por sua vez, pode dar náuseas e ou vômitos. Portanto, de uma maneira muito simples, estas causas, medicamentos, toxinas, através da via intestinal ou através do ouvido ou sistema ou causas emocionais, podem despoltar náuseas e ou vômitos. Tudo por causa desta ligação do eixo cérebro-intestino, melhor dizendo, intestino-cérebro, porque principalmente vêm daí as causas. Uma vez mais, resumindo, estas são as causas principais. Gastroenterite aguda é uma das causas principais dos vômitos nas crianças. E por isso não é demais recordar que, embora já tenha havido uma sessão só sobre isto,
Não é demais recordar que nos países desenvolvidos, de facto, a maioria das gastroenterites são causadas por vírus, 70% a 80% das vezes. Repito, gastroenterite pode dar só vômitos, pode dar só diarreia ou os dois. E aí o risco é muito maior de desidratação. Nunca esquecer que nós queremos sempre evitar as complicações. Quais são os principais agentes causadores? Rotavírus, adenovírus, norovírus. Isto agora mudou um pouco desde que temos a vacina, não é? E, portanto, os adenovírus e os norovírus têm vindo a crescer em termos de prevalência de causadores de gastroenterites. E está aqui entre 1 e os 4 anos e os maiores de 5 anos, estes dados ainda de 2008, portanto, aos dias de hoje isto já mudou de facto um pouco por causa da vacina contra os rotavírus. E aqui estão eles, rotavírus e norovírus. O que é que se passa quando, num caso de gastroenterite, para além de vômitos, temos também diarreia? Ou, não é? Pode ser só diarreia também, já expliquei isto. Aliás, já disse 3 ou 4 vezes. Esta diarreia de origem viral, num quadro só de diarreia aguda ou num quadro de gastroenterite, portanto com vômitos também, o que é que acontece? É uma diarreia muito aquosa. É uma chamada diarreia osmótica. Geralmente associada a vômitos, é muito comum nas virais. Reparem que eu há pouco disse, a evidência diz-nos que em 75% das gastroenterites agudas temos vômitos. E em que há dor abdominal até forte, porque as células do intestino vão ficar afetadas, porque estes vírus, ao invadirem o epitélio, vão não só alterar a nossa capacidade de absorção das moléculas, como alterar a síntese das disacaridades, mas também a sua funcionalidade de uma maneira global. E, portanto, vai haver essa tal dor, e pode haver como resposta também inflamatória, todo um quadro inflamatório que é disputado, febre também, e vai de facto alterar a funcionalidade das microvilosidades. Porquê que esta diarreia vai ser osmótica? Porque a nível do intestino grosso vamos ter dificuldade em... Lembram-se que eu tinha dito no intestino grosso ocorre a dessecação das fezes, não é? Ou seja, o organismo reabsorve água, eletrólitos e glicose e, portanto, vamos ter essa dificuldade. Por outro lado, o excesso de moléculas que não são absorvidas por causa desta disfuncionalidade, não é? Que vão estar presentes no intestino, nomeadamente os disacáridos, vão fazer com que o nosso organismo ainda segregue mais água para o lúmen intestinal. E é por isso que são diarreias muito líquidas, chamadas diarreias osmóticas. Por esta razão, não só não conseguimos reabsorver, como o nosso organismo ainda segrega, liberta mais água para o lúmen intestinal. Portanto, esta é uma diferença em relação às de origem bacteriana, mas que eu hoje não vou falar, porque a principal causa são os vírus e, portanto, vamos concentrar-nos. Muito rapidamente, também já falei disto na sessão da diarreia aguda, princípios gerais de tratamento, reidratação. Claro que se estivermos num quadro de vômitos também é mais difícil, pode estar comprometida. Então temos que ter aqui algumas regras que já vamos ver mais à frente. Regras não, alguns cuidados. Os probióticos são importantíssimos no tratamento, vão reduzir a duração e a gravidade destes sintomas da diarreia aguda aqui referida. E geralmente não é necessário nestes casos, porque são autolimitados, são virais, de origem viral, não é necessário o uso de medicamentos antidiarreicos. Uma vez mais, recordar que no caso, então, a principal causa dos vômitos nas crianças é esta, não é? Outra causa muito importante é do enjoo, o enjoo de movimento, mas nas gastroenterites agudas, de facto, em 75% dos casos temos, de facto, os vômitos estão presentes para além da diarreia. O que é que eu queria chamar a atenção também? Que estes casos podem ser ligeiros, moderados e graves. E que nós farmacêuticos, ter um papel muito importante no tratamento dos casos ligeiros e dos casos moderados de gastroenterite aguda. O que é que isto quer dizer? Que agora, mais ainda, com ferramentas para tratar os vômitos e a diarreia aguda. E, portanto, estes casos ligeiros e moderados são, de facto, uma oportunidade para nós de intervenção e, por outro lado, uma necessidade dos doentes. E com isto estamos a evitar complicações e estamos a evitar idas às urgências pediátricas desnecessárias, tendo nós aqui ferramentas para intervir e atuar.
O tempo passa a voar, já estou aqui a olhar para o relógio, mas como é que até agora, ou que ferramentas é que há para tratar estes vómitos nas crianças? Sejam ligeiros, moderados, graves. De facto, medicamentos, mas medicamentos sujeitos à receita médica. Portanto, dependíamos sempre, de facto, da ida ao médico e do médico, em muitas situações que, se tivéssemos alternativa, como agora temos, não vão ser necessárias. Lá está, nos casos ligeiros e nos casos moderados. E isto depende da frequência, da gravidade dos vómitos e se há diarreia ou não associada, e, portanto, todo um quadro clínico da criança, não é? Se é uma criança que chora sem lágrimas, não há dúvida, médico, não é? Já é um quadro de desidratação e, portanto, é preciso analisar todos os olhos encovados, já está prostrada, já não responde, portanto, tudo isso são sinais clínicos de desidratação e que temos que encaminhar ao médico. Mas dizia eu, temos vários tipos de medicamentos, de facto, a primeira linha sabemos que, claramente, que é o Ondansetron e também aqui não me vou alongar nos vários mecanismos de ação, mas dizer-vos que esta inibição dos receptores 5H3 que o Ondansetron faz, vamos conseguir mimetizar este, e é a primeira linha de tratamento, não é? Vamos conseguir mimetizar este efeito direto, aqui no centro do vómito, a nível cerebral, vamos conseguir mimetizar este efeito com uma outra substância que já vamos ver qual é e que a humana conseguiu introduzir no Nausealif. E não é mais do que, adivinhem lá, destas todas, qual é aquela que vai mimetizar o efeito do Ondansetron? É o gengibre. O gengibre vai ter esta capacidade de inibir os receptores 5-HT3 e, para além disso, também os receptores muscarínicos da acetilcolina, os M3. E com isto vai ter um efeito antiemético, vai inibir aqui as náuseas e os vómitos. Para além disso, o Nausealif não tem só gengibre, tem aqui, é uma associação, e é uma associação de gengibre, de erva cidreira, vai ter aqui um efeito calmante muito importante a nível da motilidade, a nível gástrico e intestinal, e temos aqui também a L-alanina, que também vai ter aqui este aminoácido não essencial, vai ser aqui fundamental para equilibrar, para criar uma homeostasia aqui ao nível do metabolismo da glicose, evitando assim hipoglicémias nestes casos de vómitos. E depois temos um conjunto de 3 vitaminas B, B1, B2, B6, que também vão ter aqui um efeito importante. A B6 também com um efeito antiemético muito relevante. Mas eu vou deixar para o Álvaro explicar exatamente o que é que cada um destes ingredientes faz nesta formulação tão completa e que nos vai permitir, por um lado, prevenir, no caso do enjoo do movimento, mas, e não só, e nos outros casos, da gastroenterite também, mas tratar quando já estamos perante causas de náuseas e de vómitos efetivos. Em suma, temos aqui uma necessidade, que nos casos ligeiros e moderados, que nós pudéssemos, de facto, tratar estas crianças, estes doentes, e, por outro lado, uma oportunidade, sem dúvida, porque agora podemos, de um modo completo, tratar, como eu dizia há pouco, não só a diarreia aguda, mas a gastroenterite, mas também os casos de vómitos isolados. Dizia eu que vou passar para o Álvaro, explica com detalhe cada um, porque eu já estou a ver aqui o tempo a passar, explica com detalhe cada uma das ações destes ingredientes desta composição, sendo que eu destacava assim muito rapidamente. O gengibre vai mimetizar o efeito do Ondansetron e, portanto, tem este efeito antiemético direto no nosso cérebro, também anti-inflamatório e antioxidante. A erva cidreira aqui claramente vai ter também este efeito aqui de calma. A L-alanina também este ciclo glicose-alanina para permitir que não tenhamos uma hipoglicemia, é esse o objetivo. O citrato de sódio, que esqueci-me de referir há pouco, vai ser importantíssimo, porque vai fazer aqui efeito tampão, ou seja, vai controlar o pH, evitando aqui cetoses e acidoses, que também vão ser, e a acidez gástrica, e as vitaminas do complexo B, que são 3 aqui presentes, que o Álvaro vai explicar em seguida. Portanto, temos gengibre,
erva cidreira, aqui duas plantas, a fitoterapia sempre presente na humana, um aminoácido não essencial, ou seja, que o nosso corpo consegue sintetizar, isto é muito importante, e o citrato de sódio e as vitaminas do complexo B. Em suma, podemos intervir nos casos ligeiros e moderados, evitando idas às urgências e aos pediatras desnecessárias, e daí ser tão relevante este Náusea Leaf que a humana agora nos disponibiliza. A posologia, vamos a isto voltar nos casos práticos, mas 1 mililitro 2 vezes por dia, eu tenho aqui comigo, também já vou mostrar tudo da pipeta e como é sempre tão prático tudo que os produtos que a humana disponibiliza. E para passar a palavra ao Álvaro, não podia deixar de dizer que, resumindo, o maior risco dos vômitos, da gastroenterite aguda e da diarreia aguda é a desidratação. Isto é principalmente crítico nas crianças e nos idosos, e agora temos várias ferramentas para podermos intervir nos vômitos, na gastroenterite e na diarreia quando é isolada. Depois, prevenir e tratar estes casos de náuseas e de vômitos de grau ligeiro e moderado através de um suplemento alimentar eficaz e seguro, como o Álvaro já vai demonstrar, é não só uma necessidade dos nossos doentes, das crianças, do sistema em si, em prol da sustentabilidade do sistema de saúde, mas também para nós, enquanto equipas de farmácia, é uma oportunidade que temos ao nosso alcance de um modo completo, podermos tratar e abordar os vômitos e os casos de gastroenterite. Sem dúvida que uma intervenção farmacêutica protocolizada nesta área vai dar mais e melhor saúde, e é urgente fazer-se aqui um protocolo só para os vômitos, porque já temos para a diarreia, mas aguda nas crianças, temos para a gastroenterite, mas agora é necessário atualizar esse protocolo, porque temos esta nova ferramenta, e criar um novo para os vômitos, que até então era algo que nos escapava, tínhamos que encaminhar sempre ao médico. E com isto, passo a palavra ao Álvaro, obrigada a todos. E a seguir ao Álvaro temos os casos práticos. Muito obrigado, doutora Paula. Então, tomo aqui a palavra. Obrigado por esta primeira parte, como sempre, bastante clara e didática. Estou aqui ao mesmo tempo a partilhar o meu ecrã e para vos falar um pouco do Nausea Leaf. De facto, nunca contei, mas a quantidade de items que existem dentro de uma farmácia e, por vezes, coisas tão importantes não têm uma ferramenta que imediatamente sirva para ser utilizada em determinadas circunstâncias. Eu penso que o Nausea Leaf vem, de facto, encaixar-se numa dessas circunstâncias onde o número de ferramentas disponíveis está longe de satisfazer. Inclusive, é como víamos há pouco, das que estão disponíveis, e eu aproveito para acrescentar isto, a própria domperidona e a própria metoclopramida tiveram limitações que na utilização de crianças, nomeadamente em termos de dose e por causa dos efeitos extrapiramidais, no caso da metoclopramida, que em 2009 e 2014 reduziu drasticamente a sua utilização e, portanto, de facto, o ondansetron fica a ser a ferramenta. No entanto, se pensarmos, como já vimos, na forma como se manifestam, as circunstâncias em que se manifestam todas estas questões, há de facto estadios que vão manifestar-se a um nível de urgência e outros no dia a dia, onde o Nausea Leaf será a solução indicada. E, portanto, a náusea de movimento, por exemplo, em resultado de uma gastroenterite, as indicações que já foi falando a doutora Paula, o excesso de comida, a dor intensa, mas também aqui as causas psicológicas, porque se voltou à escola, porque há o exame, aquilo que já todos de alguma forma vivemos. E estes são exemplos claros de circunstâncias onde a farmácia pode ter uma resposta concreta e uma ferramenta concreta. Pegando aqui num exemplo, como seja o caso da gastroenterite, o vómito está sempre, quase sempre presente, ou seja, até 75% dos casos, é uma esmagadora maioria. E isto significa que há que cuidar dele até pela associada perda de líquidos, etc., que aparece nestas circunstâncias.
E o que é que o Nausilif tem? O Nausilif tem um conjunto de componentes, mas gostava de sublinhar aqui a ideia da sua ação sinérgica entre eles. Portanto, cada um tem uma função, mas toda esta composição acaba por ter um efeito sinérgico que é extremamente importante. Neste caso, começando pelo gengibre, que já foi aqui referido, ele é de facto conhecido, enfim, quem possa eventualmente estar ligado às coisas do mar e dos barcos, etc., sabe perfeitamente que é sempre algo obrigatório ter a bordo, é o gengibre. Porquê? Porque ele se vai ligar aos receptores 5-HT3, que são nem mais nem menos aqueles onde vai atuar o ondazotrol. Portanto, temos aqui um efeito em concreto que vai inibir o centro do vómito. Quando falamos da erva cidreira, há, claro, uma ação de bem-estar, um efeito calmante, uma ação antiespasmódica que neste estado de elevado nível de sensibilidade ao nível da musculatura lisa, etc., é muito bem-vindo e esse é o papel que temos aqui com a erva cidreira. E a L-alanina. Como sabemos, se estamos perante uma patologia onde de imediato e por defeito é logo pausa alimentar e hidratação, duas medidas fundamentais, vamos ter aqui uma redução do aporte energético e, portanto, a rentabilização, a otimização daquilo que é a energia leva a dar importância à L-alanina como elemento de regulação do metabolismo energético hepático. E isto é algo de importante, uma vez mais, neste efeito global que se obtém da fórmula do Nausili. Em seguida, faço referência ao citrato de sódio. Acidez. É óbvio que vai haver algum refluxo, é óbvio que uma substância que nos vai ajudar aqui a ter um papel regulador sobre a acidez gástrica, a ter um efeito tampão ou de pence gástrico, como muitas vezes também nos referimos a ele, é certamente bem-vinda. E depois, três vitaminas do grupo B, onde têm diferentes efeitos dentro do sistema nervoso, mas que vão contribuir para o bem-estar gastrointestinal, o contrariar da náusea, portanto, um melhor desempenho naquilo que é o todo da fórmula do Nausilif. Ou seja, uma ferramenta que está acessível por indicação da farmácia, sem prescrição médica, uma ferramenta que tem um PVP perfeitamente acessível nestas circunstâncias e que vai, no fundo, em resultado da sua composição, da sua combinação sinérgica dos seus ingredientes, ter a tal ação antiemética, a tal ação digestiva e de bem-estar gastrointestinal, de melhor otimização do aproveitamento da energia e no combate à náusea, etc, etc, etc. Portanto, uma ferramenta fitoterápica que, na náusea e vómito, ligeiro a moderado, se torna agora disponível na farmácia para os casos em que os vossos clientes manifestam esta necessidade. E por vezes nem tem que estar uma grande patologia atrás, ou seja, por vezes entra alguém pela porta dentro que simplesmente vai de férias e vai haver o problema da náusea do movimento, do enjoo a bordo dos carros, etc., que é o exemplo muito comum em que se pode utilizar o Nausilif. Um dos aspectos que eu gostava de sublinhar, terminando, como já disse, há medidas fundamentais: pausa alimentar, reidratação, e isto é algo que, até num apoio telefónico por parte do pediatra daquela criança, é de imediatamente aconselhado e apontado. E nesse aspecto, perceber que, de facto, também é necessário recorrer a uma solução oral de reidratação, que neste caso também faz parte das nossas preocupações quando abordamos esta área gastro e temos o nosso eletrolite, que faz aí também um conjunto e um papel importante na abordagem desta patologia que pode ser utilizado por vós. Estamos a falar, como já foi dito, na náusea e vómito leve a moderado, ou seja, as circunstâncias graves
Nós vamos aqui presumir que levaram a uma urgência, e na urgência, se é verdade que também se mantém a pausa alimentar e a reidratação, é verdade, por outro lado, que é aí que muitas vezes se utiliza, quase sempre, o ondansetron, né, perante esses estados de gravidade, e muitas vezes até o ondansetron endovenoso, sob a forma de quantificação das gotas. E aí o Nausiolif pode hipoteticamente aparecer como na alta para dar continuidade a algum alívio. Portanto, os diferentes papéis do Nausiolif, mas também aqui, nesta indicação major que apontamos, náusea e vômito na criança leve a moderado, em combinação com a solução oral de reidratação. Falámos atrás da gastroenterite e, portanto, a nossa linha agora sim fica completa quando estamos perante um caso de diarreia e o nosso lactogermine penta, composto pelos prebióticos e probióticos, foi o início da apresentação e, portanto, a lógica da combinação está aí. Mas o que é um facto é que ferramentas que a Humana disponibiliza para o trabalho da comunidade da farmácia. E, portanto, seriam estes os pontos fundamentais que eu gostava de sublinhar sobre o Nausialif e, neste caso, voltava a devolver a palavra à doutora Paula, que, entretanto, já pôde respirar um bocadinho, já pôde tomar um bocadinho de água, etc. E estará pronta para a segunda parte que eu anseio ver. Muito obrigado e devolvo-lhe a palavra. Ai, obrigada. Já estamos a ver o slide. Já, já, foram ter isso casos práticos, muito bem. Ora, olá novamente e, sem mais delongas, passamos já para o primeiro caso. Mariana, de 5 anos, tem 14 quilos, comeu demais na festa de anos do seu irmão, abusou da mousse de chocolate que tanto gosta. No dia seguinte, acordou muito mal disposta e com vontade de vomitar. A mãe associou este enjoo, estes vômitos, esta vontade de vomitar, perdão, ao problema do excesso do dia anterior e pede ajuda ao farmacêutico. E eu agora pedia aqui ao apoio técnico que colocasse. Muito bem, então eu vou fazer aqui a primeira questão. Recomendaria um Nausea Leaf para a Mariana? Vou repetir a pergunta. Recomendaria um Nausea Leaf para a Mariana? Sim ou não? O que é que acham? Está mal disposta? Com, sim, 98%, sim. Tem 5 anos, podemos recomendar a partir dos 3 anos de idade, não é? É um suplemento alimentar e, portanto, sim, fazia todo sentido. E agora, segunda pergunta. Encaminhariam ao médico? Era necessário encaminhar esta menina ao médico ou não? A Mariana? Já que já temos as respostas, encaminhavam ao médico, sim ou não? Não. 98%. Não era necessário, não é? Aqui está um caso muito simples e um exemplo, não é? Em como nós agora conseguimos aqui intervir e resolver com uma resposta eficaz esta situação. Ou seja, tínhamos uma criança, uma menina de 5 anos, com 14 quilos, mal disposta, com vontade de vomitar, e de facto aqui, tendo em conta o historial, não é? Que abusou da mousse de chocolate, neste caso temos náusea livre, 1 mililitro 2 vezes por dia, não é? Aqui algum cuidado com a alimentação, o que faz todo o sentido, não é? E se, por acaso, estar atentos se terá ou não diarreia também na sequência deste abuso e aí também prevenir e explicar à mãe o que é que poderá fazer nessa situação, caso surja. Muito bem, passamos para o nosso segundo caso, o João. O João tem 3 anos e sempre que viaja fica com náuseas e acaba por vomitar sempre.
A mãe pede ajuda ao farmacêutico. Então, primeira pergunta. Peço também aqui ajuda ao back-office. Recomendaria o Nausilif ou não? Portanto, ele vai viajar novamente. O que é que podemos, que alternativa? Tem 3 anos. O que é que podemos fazer aqui? Recomendaria o Nausilif? O que é que acham? Sim, não é? Portanto, muito importante, não é? Antes da viagem, náusea leaf, 1 mililitro, não é? Para evitar estas náuseas, este enjoo do movimento. Ainda há aqui algumas pessoas que dizem que não. Depois, no debate, quero saber porquê. E a última questão: encaminhavam ao médico este menino com esta dificuldade aqui relacionada com as viagens? Este enjoo do movimento, sim ou não? Sinetose. Seria necessário? Não, não é? Portanto, aqui, a ver só as respostas, mas mais uma situação em que nós podemos, de facto, autonomamente resolver e não é? Resolver e dar continuidade. Não neste caso pontual, o que não exclui, obviamente, que haja aqui uma avaliação à criança e que depois possa excluir outros casos, não é? De algum problema no ouvido interno, não é? Que, obviamente, nesse contexto, sim. Mas nesta situação pontual, em concreto, nós conseguiríamos aqui intervir. Terceiro caso. Portanto, aqui, nesta criança, as náuseas e vômitos associados ao movimento, faz todo o sentido, não é? O náusea leaf, pelo menos 1 mililitro antes da viagem e depois, se for necessário, poderá fazer mais 1 mililitro. E agora temos o Pedro, que tem 4 anos, foi uma festa de anos de um amigo, deve ter comido alguma coisa que lhe fez mal, e quando chegou a casa estava muito mal disposto e com muita vontade de vomitar. Nessa noite vomitou 2 vezes. No dia seguinte, a mãe foi à farmácia e pediu ajuda. E então, aqui neste caso, recomendavam Nausilif? É a primeira pergunta. Portanto, esta associação com o gengibre, que já percebemos que vai mimetizar o efeito do ondansetron, com erva cidreira, as vitaminas do complexo B e com o citrato de sódio, que vai aqui controlar a acidez gástrica. Sim, não é? Este é mais um caso claro em que podemos intervir e recomendar o Nausea Leaf, não é? 1 mililitro 2 vezes por dia. Eu diria enquanto estiver sintomático, não é? Por norma, até os médicos prescrevem 4, 5 dias, não é? Para garantir que a motilidade e o peristaltismo está restabelecido, mas sim, fazia todo o sentido. Então, encaminhavam ao médico, segunda pergunta? Não, não é? Portanto, aqui, claramente, mais uma situação em que conseguimos evitar uma ida à urgência pediátrica desnecessária. Não, 99%. Muito bem, já temos mais pessoas aqui convencidas da importância de facto e da utilidade desta associação para tratar estes casos de enjoos e de náuseas e de vômitos. Passamos para o quarto caso. Portanto, 1 mililitro 2 vezes por dia, claro, e aqui também vigiar se surge diarreia ou febre, uma vez que suspeitamos porque à partida terá sido por algo que tenha comido, não é? Mas pode sempre haver aqui uma suspeita também, lá está, viral ou bacteriana na origem, portanto, vigiar estes outros sintomas que podem surgir. E agora temos o João, que tem 5 anos, comeu alguma coisa que lhe fez mal, está com muita vontade de vomitar e chegou mesmo a vomitar no carro. Não consegue comer nada desde manhã. A mãe decidiu ir ao pediatra. E o pediatra prescreveu-lhe eletrolite e um frasco nas primeiras 6 horas e Nausilif 1 mililitro 2 vezes por dia durante 4 dias e alguma restrição aqui, alguma pausa alimentar até aqui recuperar desta situação. Aqui o que é fundamental? Explicarmos
como é que vai tomar o Nausilif, mas também como é que vai tomar o eletrolite. E então eu aproveitava para recordar um pouco o eletrolite. O eletrolite tem um soro de reidratação oral, não é? De acordo com, isto é muito importante, com as normas da ESPGA, no que diz respeito à osmolaridade. E depois tem aqui alguns constituintes muito importantes, onde eu destacava as maltodextrinas, o que vão permitir que a libertação de glicose ao nível do tempo seja contínua e, portanto, a criança não entra vamos evitar aqui uma hipoglicemia, muito importante. Por outro lado, vamos ter aqui Foz e GOS, portanto, pré-bióticos, e estes pré-bióticos vão ser muito importantes, aqui sobretudo a 2 níveis, no caso da diarreia. Primeiro nível, vão estimular a produção de ácidos gordos de cadeia curta, o que vão alimentar o epitélio e vão favorecer a reabsorção da água. Porquê? Porque vão estimular as disacaridases, e ao fazer isso, os disacáridos vão ser transformados em monossacáridos, vão ser absorvidos e já não vão atrair a água para o lumen intestinal, como eu estava a explicar, que acontece do modo agravado na diarreia viral. E estimulam, lá está, o tropismo da mucosa intestinal, portanto, como estas células vão ser alimentadas preferencialmente pelos ácidos gordos alimentares, vão ajudar a recuperar a sua funcionalidade e as microvilosidades que está afetada no caso das infecções virais, mas também nas bacterianas. O zinco também faz parte, e o zinco tem tido nos últimos anos muita evidência científica de que vai de facto ter um efeito muito positivo e atenuar aqui a duração e a gravidade nos casos de diarreia aguda, e o sódio, lá está, também numa quantidade a correta, a adequada, para garantir a tal osmolaridade desta solução, deste soro de reidratação oral. Dizer também que é importante que depois de aberto deve ser conservado no frigorífico. É algo também aqui, algumas características mais. Destacar que, de facto, agora esta embalagem em 3 packs de 250 mililitros permite, de facto, uma melhor conservação, transporte do produto e é muito mais fácil de usar. E não esquecer que, para além dos pré-bióticos, contém zinco, como eu estava a dizer, que vai reduzir a duração da diarreia. O que é que eu vos posso dizer mais sobre o eletrolite para recordar assim rapidamente? Muito importante, agitar antes de usar. E depois de aberto, conservar no frigorífico, isto já tinha dito. Consumir em 24 horas, também importantíssimo. E nos casos de hidratação leve, moderada, como estamos aqui a falar, todos os casos leves, moderados, que nós podemos intervir, 50 mililitros por quilo de peso nas primeiras 4, 6 horas. Portanto, já vamos ver aqui exatamente a recomendação aqui do nosso, no caso do João, fazer um frasco, então, nas primeiras 6 horas. E passamos agora para o nosso quinto caso, que é a Maria. A Maria tem 5 anos, pesa 15 quilos, está com diarreia desde ontem, hoje já fez 4 dejeções líquidas, e aqui faço também um parênteses para recordar que diarreia é maior 3 ou mais vezes por dia, não é? Já é considerado diarreia, e vomitou 2 vezes. Portanto, já temos aqui uma suspeita de gastroenterite aguda, provavelmente de origem viral, porque já percebemos que são que a maioria dos casos. E a mãe pergunta ao farmacêutico o que é que pode dar. E então, primeira pergunta: recomendavam eletrolite? Sim ou não? Portanto, aqui temos um risco acrescido, não é? Temos diarreia e vômito. Já estamos num caso de gastroenterite. Suspeita que seja viral. Eletrolite, sim ou não? Que é, não se esqueçam, primeiro, os princípios gerais do tratamento da gastroenterite. Primeiro princípio geral é a reidratação, não é? Estavam atentos há pouco. Então, eletrolite, sim ou não? Sim, não é? Sim, 97% sim. Mas, antes do eletrolite, como ela está a vomitar, segunda pergunta, o que é que tínhamos que lhe dar também? Porque quando há vómitos, podemos estar a comprometer, não é? A via oral, vai ser difícil fazer a reidratação. Então, podíamos lhe dar Nausilif, sim ou não? Antes do eletrolite.
que é que acham? Que é aqui muito importante, não é? Sim, não é? É determinante para garantir que consegue ingerir o eletrolite, não é? E última pergunta, está com diarreia também. Será que recomendavam o lactogermine penta? Se não estiverem recordados, eu já vou recordar qual é a composição do lactogermine. Sim, exatamente. Também, muito importante. Portanto, temos aqui uma resposta completa da humana, não é? Com 3 produtos da humana que nos permitem responder de uma forma global e completa a todos os sintomas de gastroenterite que esta menina tem. Ai, agora aqui bloqueou. Ainda poderia colocar uma última pergunta, só aqui para não baralhar aqui o back-office, que é se encaminhavam ao médico ou não. Porque temos aqui 4 perguntas para respeitarmos aqui a sequência. Era necessário encaminhar esta menina ao médico, assim, numa primeira abordagem, ou nós conseguíamos resolver? Claro que se agravassem os sintomas ou se ao fim de 3 dias não estivesse bem, aí teríamos que encaminhar. Mas agora, numa primeira abordagem, nós conseguimos. Algumas pessoas dizem que sim. Ok. Bom, agora era bom que pudessem aqui todos conversar e dizer porquê, mas numa primeira análise, não. Talvez quem esteja a dizer que sim, esteja a fazê-lo porque ela tinha um risco de desidratação maior, não é? Mas aqui é muito importante avaliar clinicamente e ver se aqueles sintomas da desidratação, não é? Se está com os olhos encovados, se está prostrada, sem energia, era preciso, obviamente, avaliar, caracterizar tudo isso para percebermos se estávamos num caso ligeiro, moderado ou grave. Se estivéssemos perante. Peço imensa desculpa. Ai, peço imensa desculpa. Se estivéssemos perante um caso grave, aí sim teríamos que encaminhar de imediato. Mas aqui estamos perante um caso, vamos considerar moderado. E, portanto, com o eletrolite, com o Nausilif, eletrolite e lactogermine, provavelmente conseguimos resolver a situação a esta criança. De qualquer modo, se ainda assim quisessem encaminhar diretamente ao médico, nada vos impede de imediatamente recomendar eletrolite. A questão aqui é como está com náuseas, pode ser difícil suster, aguentar o eletrolite no estômago, não é? Mas o eletrolite podemos sempre recomendar nestes casos, está bem? Independentemente de encaminharmos logo ao médico ou não. Porque a primeira linha de tratamento geral é sempre a reidratação. Não esquecer este ponto. Então, aqui temos náusea leaf, poderíamos recomendar, não é? Neste caso, está com os sintomas há um dia, criança com 5 anos, com sintomas há um dia, diarreia, teve 4 injeções num dia, vomitou 2 vezes, suspeitamos de uma gastroenterite de origem viral, não tem febre, e podemos, de facto, recomendar um náusea leaf, 1 ml, 2 vezes por dia, seguido depois do eletrolite, neste caso tem 15 quilos, vezes 50 mililitros, os 750, não é? Mililitros, e o lactogermine penta, que todos sabem que tem aquela técnica fantástica, que temos que ensinar as pessoas a usar corretamente, não é? Porque o pó vem na tampa, não é? E é preciso abrir e rodar, garantir que o pó é então que entra, que cai na solução para criar, agitar bem e criar então a solução com aquele sabor a pera tão característico e que geralmente as crianças gostam bastante. E aqui pode fazer um frasco, de facto, durante 5 dias. Se não melhorar, ao fim de 3 dias, tem que efetivamente ser, ou se piorar, não é? Tem logo que ser encaminhado ao médico, isto tem que ser explicado à mãe. Lactogermine penta. O que é este suplemento da humana? É aquilo que nós chamamos um simbiótico, ou seja, reúne probióticos com pré-bióticos, ou seja, pró-vida, portanto, estirpes, neste caso, bacterianas,
lactobacilos raminosos, lactobacilos acidófilos, streptococcus termófilos, bifidobacterium bifidum, lactobacilos bulgáricos, ou seja, uma associação de 5 estirpes, e por isso lactogermin penta, não é? Que demonstraram em associação ter um efeito benéfico não só na gravidade dos sintomas, como na duração da diarreia aguda. Por outro lado, juntou-se a estes 5 estirpes o quê? Pré-bióticos, pré-vida, o alimento destas bactérias, ou seja, fibras, neste caso, GOS, galacto-oligosacáridos, não é? E com isto temos aquilo que se chama um simbiótico, porque reúne pró com pré-bióticos, portanto, as bactérias e o seu alimento. 5 estirpes, já falámos nisto, sabor a pera, e a tampa tem o tal reservatório que eu estava a explicar há pouco, não é? Onde estão conservadas as estirpes e que é necessário abrir, rodar, e que vai sair o pó, não é? Na solução para criar, então, agitar e criar a suspensão que deve ser tomada de imediato. Crianças, um frasco dia, adultos, 2 frascos por dia, idealmente fora das refeições, 1 hora antes ou entre as refeições, para garantir aqui de facto a absorção máxima de todas estas estirpes e que não se perde nada, e isto vai diminuir a duração dos sintomas de diarreia e também a gravidade ou a intensidade, como eu descrevi há pouco. 6º caso, o nosso penúltimo caso, e depois passamos para o momento de debate. Francisco tem 14 anos, vem com a mãe à farmácia, queixa-se que está com diarreia. Já foi à casa de banho 5 vezes hoje e não se sente bem. Portanto, claramente, diarreia aguda. Está enjoado e já vomitou uma vez. Ora, aqui já temos o estômago e o intestino inflamado. Portanto, já estamos num caso de gastroenterite. Não tem febre. A mãe refere que mais ninguém lá em casa está assim, o que também é comum nas gastroenterites virais. É muito comum nos colégios, não é? Começou com uma criança e depois várias, ou a mesma coisa nas infecções respiratórias de origem viral, não é? Mas neste caso suspeitamos já de uma gastroenterite de origem viral. Francisco almoçou um cachorro com batatas fritas e vários molhos no café em frente à escola. A mãe atribui esta diarreia, estes vômitos, ao molho que poderia estar estragado devido ao calor. Diz que vai fazer canja de galinha com arroz, mas ainda assim pergunta ao farmacêutico o que é que pode fazer, porque o filho, de facto, já foi 5 vezes à casa de banho e já vomitou também. E então, primeira pergunta, caso 6. Recomendaria o náusea livre, sim ou não? Ele está enjoado, já vomitou uma vez, vai ter que comer a canja da mãe. Náusea livre para este menino este jovem de 14 anos. Sim, não é? 100% sim, não há dúvida nenhuma, não é? Portanto, fazer de imediato o náusea livre e depois recomendavam o quê? Eletrolite, sim ou não? Vomitou, diarreia, portanto, o risco de desidratação aqui é maior do que se só tivesse um dos sintomas, não é? Eletrolite, sim ou não? Sim, não é? Vamos ver o que é que. Sim, não é? Portanto, é aqui era importante porque o risco de facto está aumentado. Apesar disso, a ingestão, claro, da cancha, que também tem água, é importante, mas sim, a cautelar porque ele de facto está com os dois sintomas. E terceira pergunta: recomendavam lactogermin penta? Ele já foi 5 vezes à casa de banho. Sim, também, não é? Portanto, aqui tínhamos um trio, um pacote completo, exatamente, um pacote completo que poderíamos, uma solução completa para recomendar a este jovem. Náusea livre, eletrolite e lactogermin. E, por fim, era necessário encaminhar ao médico ou esta é uma das situações que nós conseguimos perfeitamente resolver e está ao nosso alcance? Claro, sempre com a ressalva, não é? Que se os sintomas se agravarem ou se não melhorar ao fim de 3 dias, já terá que ir ao médico. Mas, assim, no imediato, o que é que vos parece? Precisa de ir ao médico? Encaminhariam ao médico? Sim ou não? Não, não é? Mas se os sintomas se agravarem ou se ao fim de 3 dias não estiver bem,
aí já teríamos que encaminhar ao médico. Muito bem, estamos todos em sintonia. Portanto, náusea livre, 1 mililitro 2 vezes por dia. Depois, como tem cerca de 45 quilos, 50 mililitros, poderia fazer 2 litros, 250 de eletrolito, ou seja, o importante é aqui ir tomando estes frasquinhos o mais gradualmente, há pouco também não referi isso, gradualmente, mas se possível, aqui neste primeiro dia, o ideal de facto fazer aqui pelo menos estes três frascos, conservar no frigorífico depois de aberto, e o lactogermine penta, que neste caso com 14 anos já pode fazer os 2 frascos por dia, também antes das refeições, cerca de 1 hora antes ou entre refeições, como eu disse há pouco, e a questão da dieta e de reforçar a hidratação, uma vez que está com diarreia e com vómitos. Se não melhorar, ou se os sintomas se agravarem, obviamente, médico, como em todos os casos de gastroenterite aguda. Por fim, o nosso último caso. A Joana tem 27 anos e pede algo para a diarreia, para ela, para o namorado e para os amigos. Queixa-se de diarreia, dores de barriga, náuseas e mal-estar geral. Já foi à casa de banho 5 vezes. Não sabe se está com febre, mas desconfia que sim. E afirma que ainda não vomitou, mas que as amigas já vomitaram e que até estão piores do que ela. Na véspera, foram todas a um casamento. E então, primeira pergunta: recomendavam náusea livre, sim ou não? Aqui é não, não é? Recomendavam, sim, recomendavam náusea livre? Era a minha pergunta? Não, aqui é um não. Porquê? Porque nós aqui, de facto, suspeitamos de um surto de gastroenterite, não é? Todos foram ao casamento, os amigos são todos com estes sintomas. Então, eu nem vou fazer as perguntas todas, se calhar vou já explicar aqui o contexto geral, que é o quê? Numa suspeita de um surto, é muito importante que as pessoas, de facto, vão a uma urgência hospitalar, por várias razões. Antes de dizer isso, primeira regra, o eletrolite podemos sempre e devemos recomendar, porque a reidratação oral, primeira linha de tratamento nos surtos de nas gastroenterite e num surto, obviamente, que é igual, não é? Portanto, sim, 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 sim. Porquê que é importante ir ao médico? Porque muitas vezes tem que se identificar, há toda uma investigação epidemiológica e tem que se identificar o agente causal, que pode ser um agente até de notificação obrigatória, e portanto é preciso perceber isso e perceber toda a origem do surto. Esta é uma das razões, e porque muitas vezes, nestes casos de surtos e com este tipo de características, por vezes é mesmo necessário reidratação endovenosa e, portanto, essa avaliação é importante que seja feita porque pode ser viral, pode ser bacteriana, mas de facto o risco aqui está muito aumentado, dependendo do tipo de agente, microbiano a que as pessoas foram expostas. Portanto, aqui não deveríamos recomendar o lactogermine, nem o nausilite, deveríamos sim eletrolite e encaminhar, de facto, a uma urgência médica para que este surto seja estudado individualmente, mas também como um todo, em termos de epidemiológicos, para que se saiba qual é o agente e para que se possa tomar medidas caso exista uma cadeia de transmissão instalada por algum motivo, com origem não sei, num restaurante, numa empresa de catering, etc. Portanto, isto tem que ser entendido e estudado. Portanto, aqui encaminhávamos ao médico, sim, mas poderíamos recomendar eletrolite, aqui está ele, e médico, não é? Suspeitamos de facto aqui de um surto de gastroenterite, portanto, não é uma situação pontual, não é? Então, muito importante, temos aqui uma solução completa para os distúrbios gastrointestinais, perdão. Sejam eles, bom, ainda faltaria aqui um, também temos o das cólicas nas crianças, não é? Mas agora concentrando na nossa temática, portanto, temos uma solução para as náuseas e vômitos, prevenir e tratar, náusea livre, nos casos ligeiros e moderados. Temos o eletrolite como primeira linha, não é, de tratamento na reidratação em qualquer idade, não é? Portanto, aqui em qualquer idade, tal como o nausilif, não é? A partir dos 3 anos, mas depois, já vimos há pouco um caso da adolescência, mas também poderíamos no adulto, não é?
E depois temos o lactogermine penta, que, obviamente, nos casos em que há diarreia associada, faz todo o sentido, não é? Um frasco nas crianças, adolescentes e adultos, 2 por dia, e, portanto, temos aqui, de facto, uma gama completa que nos permite responder aos vômitos, à diarreia aguda e aos casos de gastroenterite. E prevenir os casos do enjoo e as outras situações que falámos há pouco, porque há outras causas, não é? Mas eu centrei-me nas principais causas. Podíamos ter um caso, por exemplo, de uma causa emocional, de stress, na véspera de uma criança que, quando tivesse algum teste ou alguma prova de modalidade esportiva, enfim, qualquer coisa que se manifestasse, se tivesse este histórico de vômitos, não é? Por exemplo, poderia fazer náusea livre também, não é? Não iria comprometer em nada as suas capacidades cognitivas, nem ter os outros sintomas todos e efeitos que os fármacos de prescrição médica obrigatória, obviamente prescritos por médicos, não é? Que podem ter, como há pouco o Álvaro falou, não é? Como a metoclopramida, domperidona, etc. Portanto, sem dúvida que aqui há uma solução à base de fitoterapia com evidência científica, não é? Juntamente com o complexo B, com a L-alanina e o citrato de sódio, que permite ter resposta sem esses efeitos extrapiramidais e outros que os fármacos podem ter, embora o ondansetron seja mais seguro que os outros, mas também ele próprio pode, de facto, prolongar ali a curva QT. Mas, dizia eu, concluindo, mensagem-chave, o maior risco dos vômitos, da gastroenterite, da diarreia, é a desidratação. E isto é mais crítico nas crianças e nos idosos. Depois, o facto de nós, equipas de farmácia, podermos prevenir e tratar os casos de náuseas e de vômitos nas crianças, sublinhando casos ligeiros e moderados, com um suplemento alimentar que é eficaz, que é seguro, é não só respondermos a uma necessidade social, portanto, a esta necessidade destas crianças, como também evitar idas e custos desnecessários a uma urgência pediátrica. E, por outro lado, é uma grande oportunidade para nós, enquanto equipa e enquanto farmácias, não é? Enquanto setor, para podermos dar resposta a uma solução para a qual até agora não podíamos dar ou não tínhamos uma solução completa para dar. Na farmácia, não esquecer que o tratamento da diarreia aguda, mas também da gastroenterite aguda, passa por reidratação oral, e se a criança está a vomitar, temos que controlar os vômitos para poder fazer reidratação oral. No caso da diarreia aguda, os probióticos. Se existir febre, também podemos aqui recomendar o paracetamol. O eletrolite é um soro de reidratação oral com uma fórmula completa, que obedece às recomendações da ESPGAN. O lactogermine penta diminui a duração e a intensidade dos sintomas de diarreia aguda e acelera a recuperação da microbiota intestinal, que vai ser importantíssima para repor a eubiose, portanto, o equilíbrio. E, sem dúvida, que a intervenção farmacêutica protocolizada, quer na gastroenterite, que tem que ser atualizada, não é? Porque não tínhamos esta ferramenta para tratar os vômitos. Quer nas náuseas e vômitos, que tem que ser criado um novo protocolo, que não existe. Quer na diarreia aguda, que já existe, estes protocolos, sem dúvida, e uma intervenção com base na evidência científica atualizada, contribui para que todos possamos dar mais e melhor saúde aos nossos doentes e evitar complicações, evitar idas desnecessárias às urgências e evitar o uso de medicamentos caros e desnecessários e, por vezes, até soluções endovenosas também, que podem ser evitadas se atuarmos desde logo o mais cedo possível e com ferramentas, com um portfólio neste caso, de suplementos, portanto, terapêutico, com evidência científica, sem dúvida que é uma mais-valia para todos, para o doente, para nós, para o sistema, para todos, todos ficam a ganhar. E era isto que eu tinha para partilhar hoje. Espero que seja útil e que amanhã possam disponibilizar esta ferramenta, de facto, a todas as crianças que necessitem e a quem esteja indicado. E passávamos agora ao momento de debate. Exato.
Espero que Estamos a haja. chegar à reta final com esta. Muito obrigado mais uma vez, doutora Paula. E temos de facto aqui algumas perguntas, algumas que se vão sobrepondo, e eu vou passando a percorrer aqui a extensa lista. Uma das primeiras, e que também está bastante repetida, é então, e dá para adultos? É verdade, nós temos um portfólio, todo ele muito dirigido para a criança. A apresentação com a seringa estará muito adaptada à administração, mas o que é um facto é que sim, dá para adultos. E neste caso, aquilo que preconizamos mantém-se nos 2 mililitros, 2 a 3 vezes ao dia, ou seja, aquilo que é o aumento do tempo de exposição ao efeito destes compostos. Um, Ó Álvaro, isso faz-me lembrar que eu prometi que ia mostrar e não mostrei. é verdade. Oi. E eu ia mostrar a seringa, portanto, aqui muito fácil, como todos os produtos da Humana, não sei se dá para ver, mas aqui 2 mililitros e é só introduzir e já está. Dando um exemplo de um outro produto nosso, é a seringa igual à do Colimil Baby, Exatamente, que eu também que já tem. mostrei na sessão da, Exatamente, exatamente. da, na E, sessão das e cólicas. portanto tem essa escalazinha que se marca a dose, neste Exatamente, caso os 2 que é muito mililitros. fácil e que é muito fácil. Já É sabem que eu isso gosto mesmo. sempre de abrir, de experimentar, de ver o sabor, tudo, portanto, E muito bem, e muito bem. E a questão falar do super sabor, doutora Paula, é agradável. muito importante. É É, muito é, importante a questão do sabor. é muito agradável. É outra das perguntas que aqui aparece. O sabor é agradável, é suave, e quando se fala de gengibre, podíamos Sim, ser levados a pensar outra coisa, não é? sim, sim. Eh, E, portanto, esse aspecto é uma das perguntas que aqui está e é importante. Das Aliás, crianças, eu até diria. Peço desculpa, peço desculpa. não só nas crianças, mas esta questão não é de menos, ou seja, não é só nas crianças, mas também nos adultos, a questão do sabor. Mas claro que nas crianças é mais premente. Absolutamente de acordo, e eu até diria, se concorda comigo, que se até temos como medida básica a pausa alimentar, porque há ali toda uma hipersensibilidade, etc., o sabor também tem uma relação direta com a aceitação Tal e qual. do produto, com, Com a com a adesão necessidade de ser com a ingerido e adesão. mantido, não é? Sim, com a adesão à terapêutica, sem dúvida. Depois, a partir de que idade se pode utilizar? Bom, nós estamos a falar de suplementos e, portanto, aquilo que nós temos Três, oficialmente sempre que dizer é a partir dos 3 anos. De facto, a partir do momento em que o pediatra recomenda, por vezes pode recomendar a idades mais baixas, mas na sua qualidade profissional de saúde, claro. é que o fará, e de facto acontece, até porque também em relação a algumas das perguntas que habitualmente aparecem, eu até aproveito se calhar para acrescentar aqui alguns aspectos importantes na qualidade do Nausiolif, ou seja, se nós pensarmos em substâncias que hoje em dia vamos referindo muito na sua relação com as alergias, na sua relação com as intolerâncias, o Nausiolif não tem glúten, não tem vestígios de soja, de ovo, etc., Lactosa, que são componentes que muitas vezes causam problemas. E de facto não tem. E isso vai apontar para o seu perfil de segurança como suplemento. Bem como a quantidade de açúcar é extremamente reduzida. Se nós quisermos ter aqui uma ideia, tem uma maçã tem 12 vezes mais açúcar do que tem o Nausilif. E isto dá-nos uma ideia de que, de facto, não é só na composição que estão as nossas preocupações, mas também depois naquilo que contido na forma galénica vai poder causar estas entropias ou não. Acho que são fatores importantes, não lhe parece, doutora Paula? sem dúvida, sem dúvida. Depois, vem aqui uma outra pergunta. A posologia é antes das refeições, conforme os restantes fármacos utilizados nas náuseas e vômitos? Bom, nós vamos presumir que estamos em pausa alimentar. Portanto, nesse contexto, a posteriori e mantendo o tratamento que, pelo seu perfil de segurança, pode ser mantido até que
esteja em boas condições. E ainda há pouco, antes de começarmos a sessão, falávamos um pouco da questão por definição médica, o vómito agudo e o vómito crónico tem ali um ponto de corte aos 14 dias, ou seja, em função da etiologia, a duração dos sintomas pode ser mais ou menos extensa. Temos um produto cujo perfil de segurança permite ter uma terapêutica mantida por mais tempo. O E, Álvaro, portanto, faz-me chamar a atenção aqui para um aspecto por favor, importante que não disse há pouco, desculpe interrompê-lo, mas como ainda não temos protocolo, mas como a minha cabeça pensa sempre no protocolo, que é a duração, que é há quantos dias, de facto, os 14 que disse está certíssimo, isso é a definição by the book, não é? Quando é que é uma situação aguda, crónica, mas nós, farmacêuticos, nas crianças, só podemos intervir se tiver vómitos até nos bebés, nos lactentes, portanto, um dia, mas aí é logo médico, e nas crianças até 2 dias. Portanto, mais do que isso, já devemos bom logo, ponto, e a mesma coisa para a diarreia, encaminhar ao médico. é o Portanto, pediatra, faltou absolutamente. nas crianças e nos idosos, nos adultos, 3 dias. Faltou eu dizer isto há pouco. O que também me leva aqui a pôr um ponto, que é algo que tenho vindo a sentir no contacto com o pediatra, é que estas circunstâncias, muitas vezes, e mais aqui uma vez a vantagem de ser um suplemento, resultam muito do contacto que há à distância, o apoio à distância do pediatra, por telefone, etc., a quem se reportou este evento, e onde o Náusea Lift tem a enorme vantagem de, sendo um suplemento, rapidamente vai à farmácia comprar o produto, mas aí já com uma indicação médica do que é que vai ser a metodologia e duração de tratamento. Não é? Sem E, dúvida. portanto, mais perguntas sobre a Facilita e idade. acelera o processo do tratamento. Exatamente, exatamente. Muitas perguntas que já estão respondidas sobre o adulto, sobre a dosagem, e aqui o grau de gravidade e ou a faixa etária pode aumentar a frequência de 2 para 3 vezes por dia, mas por defeito vamos tomar a dosagem base como os 2 mililitros. E há aqui outra pergunta, perguntas relacionadas com as viagens de automóvel. Idealmente, meia hora antes de entrar no carro seria quando devia ser administrado o produto. Exatamente. É aquilo que nós recomendamos. Comboio, Mais, o exemplo que eu dei era de carro, mas enjoo de movimento, não é? Portanto, barco, comboio, avião. pois, eu também por defeito falo sempre do carro porque tenho a imagem dos meus que E aquela quando ideia, não é curva sobe. contra curva, mas não tem Exato, necessariamente, não é? exatamente. Depois há aqui uma outra pergunta que tem que ver com e grávidas podem tomar Pois, se não e há aqui estudos. Diga, Álvaro, o que eu embora haja o que uma sim, sim, evidência científica do gengibre na gravidez, diga, diga. diga, responda ao Álvaro. Sim, em relação aos Aqui é componentes, é das vantagens de estarmos a manusear produtos de fitoterapia, não é? A segurança dos componentes, mas depois, em relação à responsabilidade, vamos sempre presumir que a grávida é um caso tão particular que queremos sempre que tenha o devido apoio ou indicação médica. Agora, à partida sabemos é que estamos a falar de componentes que eles próprios, e o gengibre é um bom exemplo, já vão sendo utilizados hoje. Mas por defeito e por questões de responsabilidade e de ética, eu acho que a grávida deve ser remetida para o apoio médico, para a decisão médica, do profissional de saúde, ao fim e ao cabo. claro, Um, aqui fala-se da questão dos episódios e da reidratação oral. Não sei se a doutora Paula quer opinar sobre isto, ou seja, a partir de quantos episódios de vómitos devemos pronto. aconselhar a reidratação Ok. oral? Isso não está definido claramente em nenhuma sociedade, em nenhuma guideline. O que é o princípio geral? É que de facto seja feita uma avaliação, temos a duração, a questão da duração, e que seja feita uma avaliação clínica da criança em causa. Ou seja, que se olhe atentamente para os sinais de desidratação. Portanto, o cansaço, a prostração, a falta de energia, se tem os olhos encovados, se, como eu dizia há pouco, a criança que chora sem lágrimas.
Portanto, todos esses, atenção a todos esses sinais é que vão determinar se é ligeiro, moderado, grave. À partida, se tiver vómitos concomitantemente com diarreia, já é considerado logo moderado, independentemente do número, está bem? E a duração para nós é muito importante. Portanto, 2 dias, a questão das crianças, mais que 2 dias já não é para nós, e estar muito atento é aos sinais de desidratação. E não esquecer também, como eu dizia há pouco, que as diarreias virais e a principal causa são as gastroenterites virais, não é? Que associam de vómitos com diarreia, que são diarreias osmóticas, em que por várias razões são fezes líquidas, muito líquidas, portanto o risco aí é maior de desidratação. Portanto, é preciso Muito bem. cada caso é um caso, avaliação clínica, resumindo. Avaliação clínica, exatamente. Até porque depois estou-me a lembrar que também temos o cenário de manifestações mais precoces ou mais tardias, onde há um primeiro sinal de náusea que depois vem a mostrar o vómito, etc. E, portanto, quando às vezes tem vários episódios num curto espaço de tempo, aí o pediatra tem a tendência de pausa alimentar de imediato e hidratação, exatamente como diz. Ahm, Duração de tratamento já falámos. Aí é um pouco sintomático, não é? A questão de ser Perdão? sintomático, Ah, mas, sim, 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 sim. mas se perceber que é necessário estabilizar, se é que eu posso usar esta expressão, a motilidade gástrica e intestinal, eu diria o que está descrito, não é? Os 4 a 5 dias. Absolutamente. Mais perguntas aqui que se vão repetindo sobre a grávida, sobre o adulto, sobre a idade. Surgiu agora aqui uma questão que me apareceu assim no ecrã sobre diabéticos. Não sei como é que eu fiz isto. Foi a primeira que me apareceu aqui. Mas portanto, este produto não tem, não é, Álvaro? Não tem nenhum tipo de açúcares. Portanto, o índice glicémico também creio que, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre isso, como estava a dizer há pouco, mas não há estudos, não é? Nas Claro, crianças diabéticas. Mas exatamente. à partida não tem ali nada que, se bem que a L-alanina vai ali intervir, mas vai impedir uma O crise processo energético. hipoglicémia, portanto, um, mas eu diria que à partida nos diabéticos, não, a não ser com supervisão médica, não é? Bom, é daquelas perguntas standard também, porque ao fim e ao cabo, quando a percentagem de casos que vamos ver destes e que não tenham logo de imediato um acompanhamento médico Claro. será muito baixa. Portanto, nessas circunstâncias, eu diria que é onde devemos também, pelas mesmas razões que falávamos na grávida, apontar em termos de sentido E de no fundo são os responsabilidade, tais diria. critérios de, lá está, não temos protocolo, mas estamos a falar de critérios de encaminhamento ao médico. Exatamente. Portanto, todos os outros, os que não são grávidos, não são diabéticos, são aqueles em que a maioria, não é, na verdade, em que nós podemos intervir. E quando pensamos no enjoo da Para grávida, também deixar de as certeza absoluta grávidas, que são mais de 2 dias. para deixarmos as grávidas, os diabéticos e outros tipos de patologias justamente para doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, e outras, deixarmos justamente esses casos para o médico, não é? Onde provavelmente vão precisar mesmo de fármacos antieméticos, não é? Que são sujeitos à prescrição médica, não é? Exatamente. Ora bem, vamos tendo aqui várias repetições. Aqui é um caso que foi coberto nos Então, casos isto só para clínicos. recordar, portanto, nos casos ligeiros a moderados, nós podemos e devemos intervir e se quiserem, aliviamos todo o sistema e damos o nosso contributo para mais e melhor saúde. E, de facto, estes casos, que são as situações especiais e os casos graves, são os que devemos encaminhar ao médico. Isto só assim em jeito de síntese. Bom, e eu diria que é isto, ou seja, mais repetições de perguntas que temos aqui, muito relacionadas também com a náusea de movimento, que falámos, com as viagens, com os adultos que já fomos responder. Eu diria que temos coberto as perguntas principais
E, portanto, nestas circunstâncias, resta-me agradecer a toda a audiência, à doutora Paula Iglesias em particular, mais um bom momento de serão didático e desejar a todos uma boa noite com presenças na próxima vez, porque ainda não ficámos por aqui. Ah, vamos ter um próximo E- webinar. exatamente, exatamente, que Agora vamos já não me anunciar lembro se pelos é maio, canais acho que é da maio, Netfarm já não sei bem se é maio ou junho, mas em maio, em dá maio. maio ou junho. Muito bem. Até lá, obrigado. Boa noite a todos. Doutora Paula, agradeço Obrigada, imenso obrigada a e todos até que breve. estiveram connosco até agora. Obrigada, Álvaro. Obrigada, Humana e Farmácia Distribuição, por mais este convite. Foi uma honra. Obrigada. Obrigado, boa noite.